Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, sejam muito bem-vindos ao culto deste dia 14 de março de 2021, na Igreja Batista Sião, em Salvador, no estado da Bahia. Todos são muito bem-vindos à Palavra de Deus. E nós queremos louvar, exaltar o nome do Senhor, queremos orar com os irmãos. E teremos a palavra hoje do pastor João Marcos Florentino, que é missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. Hoje, que é o Dia de Missões Mundiais. Hoje, quando estamos lançando a campanha de missões mundiais e o encerramento da campanha de missões locais. Por isso, queremos trazer os irmãos ao coração de Deus, que é missões. Evangelismo, estender o seu reino. Que o Senhor, portanto, seja exaltado neste domingo. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. No Salmo 100, versículo 2, diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É o que faremos agora. Vamos cantar ao Senhor nesse dia tão lindo que Ele fez. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande
sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem a Senhor pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais e louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia! E ao pensar que Deus mandou seu Filho para morrer ali em meu lugar, na cruz verteu seu precioso sangue para salvar a todo pecador. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. A glória desse Rei enche esse lugar, a terra toda está querendo adorar a sua própria luz, dissipa a escuridão que foge ao escutar o som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, que todos possam ver que só tu és Deus. O tempo passará, mas Deus não mudará, e nisso
poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma. Este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo,
amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida. Liberdade e ao mundo
Vamos colocar nesse momento tudo nas mãos de Deus. Nós queremos colocar missões mundiais. Nós queremos colocar igualmente nossas missões locais, congregações, pontos de pregação, inclusive os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs. Queremos colocar as dores, mas queremos colocar as alegrias, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós estamos diante de Ti. E agora nós queremos, no lançamento da campanha de missões mundiais, não somente exaltar o Teu nome, mas fazê-lo conhecido em todas as nações. E é por isso que nós nos engajamos nesta campanha, que toma conta do nosso coração, da nossa consciência, da nossa vida. E onde quer que o nosso testemunho chegue, nós anunciamos o Senhor e o reino de Deus. É por isso que olhamos para os pequenos grupos missionários, discipulando de modo profundo a cada um. É por isso que nós olhamos igualmente para as congregações e as missões que a Tua igreja tem apoiado. É por isso que oramos pelas igrejas que já foram estabelecidas por esta nossa igreja. E agora oramos igualmente por aqueles que têm perdido amigos e parentes, irmãos na fé. Nós queremos orar também por aqueles que se alegram, que foram curados desta doença infame. Pedimos, Pai, que Tu nos proteja a cada momento, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. Nosso Deus é o Deus do impossível.
fará o impossível por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus. Olá, amada Igreja Batista Sião. Que alegria poder falar com os irmãos. Pastor Walter, muito obrigado por nos receber hoje aqui. E a equipe aí de missões da igreja, muito obrigado, por oportunizar esse nosso encontro. Para aqueles que não me conhecem, me permitam me apresentar. Olá, eu sou o pastor João Marcos Florentino, missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais aqui no Nordeste. Como mobilizador da Junta, meu papel é conectar a igreja local ao campo missionário. Eu estou aqui justamente para isso hoje, para fazer com que você consiga entender um pouco aquilo que Deus está fazendo, especialmente através da nossa Junta de Missões Mundiais, e também compartilhar com vocês hoje um pouco da palavra do Senhor. Palavra essa que tem sido o nosso alicerce no dia a dia, para que a gente possa fazer a obra do Senhor e essa obra avançar. E começo dizendo para você do tema, que é o tema da nossa campanha desse ano. Também deixa eu explicar para você que não conhece, está nos ouvindo aí especialmente pela internet. Todos os anos a Junta realiza uma campanha de missões, A gente chama Campanha de Missões Mundiais. Bom, essa campanha, na verdade, é uma campanha de conscientização missionária. É uma oportunidade que nós temos de envolver a igreja local na obra do Senhor, conscientizá-la da abrangência dessa obra, da missão que Deus nos deu, de levar a palavra a todos os povos. Por isso, a nossa campanha, ela é uma campanha que vem, portanto, ajudar você a compreender o que Deus quer de você e como Ele quer usar você na obra dele, Especialmente nessa de proclamar a sua palavra, o Senhor Jesus, a todas as pessoas. Por isso, hoje, quando nós conversamos aqui, eu espero em Deus que eu consiga alcançar esse propósito e ao final da nossa palavra você possa se envolver ainda mais nessa obra de missionário. Pois bem, nessa campanha, a campanha deste ano, nós escolhemos como tema Viva o Poder de Transformar. Esse tema para a gente tem sido significativo e por isso nós queremos envolver você também nele, justamente porque ele veio para nós, nasceu exatamente dessas experiências que agora vivemos em 2020 e 2021. No meio da pandemia, ou no início ali da pandemia, nós começamos a perguntar para nós mesmos, meu Deus, como será agora? Como vamos desenvolver os projetos? Como vamos alcançar as pessoas? E os recursos vão chegar? Então, esse ambiente de preocupação, e confesso que até algumas vezes até medo, receio de como seria o futuro. Pois bem, nesse momento o Espírito Santo vem e nos dá uma palavra de consolo que está exatamente em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que diz assim, eu vou compartilhar com você agora. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra do apóstolo Paulo é dirigida a Timóteo em dias que parecem que Timóteo estava muito abatido, preocupado com as prisões do Paulo, com as próprias lutas do ministério. E aí Paulo escreve para ele levando uma palavra de ânimo, dando orientações com relação a viver o evangelho e assim por diante. Então o apóstolo Paulo começa o texto exatamente dizendo para ele, Timóteo,
né? Vivencie, né? Viva, reaviva, né? Esse evangelho que você já recebeu, né? E aí vem a primeira lição para a gente. Para viver o poder de testemunhar, a primeira coisa que você tem que lembrar, a primeira coisa que você tem que viver é lembrando que o Espírito Santo de Deus habita em você. Portanto, primeira coisa, confie no Espírito Santo que habita em você. É a primeira coisa que você tem que fazer para vivenciar o Evangelho, para vivenciar o poder de Deus, para vivenciar ou experimentar essa vida de poder, de amor e de equilíbrio. Vejam só. E, de fato, confiar no Senhor, em alguns momentos, parece difícil. Mas se você observar o que Deus tem feito ao seu redor, observar o que Deus tem feito no mundo todo, aí fica mais, digamos, fácil, né, de confiar. Vejam só, por exemplo, no nosso caso, apesar de toda a pandemia, apesar de toda a luta que nós estamos vivendo, no ano passado nós continuamos avançando na obra missionária. Hoje nós estamos em 81 países. São 2.041 missionários, ou seja, mais de 2.000 missionários. Esses 2.000 missionários, nesses 81 países, nesse ano, fizeram coisas maravilhosas. Coisas que, ao olhar para aquele momento, olhar para trás, não é? Nós vamos ver claramente que não foram os missionários que conseguiram isso. De fato, foram eles apenas instrumentos do Senhor, pois o Senhor foi que fez essas grandes coisas. Por exemplo, nós, o ano passado, tocamos na vida de 273 mil pessoas. 279 mil pessoas. 373 para ser mais preciso. Pessoas que estiveram em nossos projetos, pessoas que estiveram em nossos participando de várias ações sociais, atendimentos humanitários que nós fizemos, emergenciais, ou seja, pessoas que foram tocadas por você que está aí, que nos apoia, que ora por nós, amada igreja, que tem sido tão importante para a gente avançar. Pois bem, Deus usou os nossos recursos, usou os nossos servos, né, os nossos missionários, e juntos nós alcançamos quase 280 mil pessoas. Outro número importante, mesmo diante de tudo isso, nós ainda plantamos 174 novas igrejas. 174 novas igrejas foram plantadas mesmo durante a pandemia. E ainda mais, essa liderança, esses irmãos missionários, os líderes que eles treinaram, foram quase 10 mil pessoas que passaram por nossos treinamentos. Então, esse grupo de pessoas, Deus, de uma maneira extraordinária, usou para, além de plantar essas 174 novas igrejas, nós conseguimos ganhar para Jesus 43.385 pessoas, né? Louvado seja Deus. Se eu estivesse aí com vocês agora, você sabe que eu ia perguntar para você, posso ouvir um glória a Deus, né? E de fato, nós precisamos glorificar ao Senhor, porque o que nós realizamos, fica claro que veio como um resultado da ação direta do Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos isso. Então, se nós queremos viver o poder de transformar, a primeira coisa que você tem que fazer é, portanto, confiar plenamente que habita em você um espírito que é espírito de poder, que lhe dá amor e equilibra a sua vida, né? A segunda coisa que nós precisamos aprender, além dessa, é que nós precisamos lembrar do evangelho que nós professamos. Ou seja, nós precisamos nos firmar nesse evangelho. E é isso que nós temos procurado fazer aqui também na nossa junta. O apóstolo Paulo, quando conversava com Timóteo, escrevia para ele, ele disse o seguinte: Timóteo, conviva o poder de Deus que habita em você, ou seja, reaviva, né, a chama do dom de Deus que há em você,
Mas também ele disse, no versículo 8 em diante: portanto, não se envergonhe do testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Com isso o apóstolo Paulo estava dizendo para o Timóteo: Timóteo, além de viver, o dom de Deus, firme-se no Evangelho que você proclama, o Evangelho que lhe alcançou, Evangelho que você tem testemunhado, o seu poder de transformação de realidades, transformação de pessoas. E amados irmãos, um quadro que nós temos aqui na junta, nós temos lá uma seção de muitas fotos, e entre essas fotos, a que me alegra muito são aquelas fotos de batismos. Nós temos fotos de batismo de várias partes do mundo. Outro dia publicamos aí na internet essas fotos, foi muito interessante a reação das pessoas, porque nós tínhamos fotos lá do Oriente Médio, de irmãos que estão sendo batizados mesmo em situação de perigo, porque alguns, ao aceitar Jesus, perdem familiares, perdem negócios, alguns têm que até mudar de região para não serem hostilizados. Então, essas pessoas estavam lá sendo batizadas. Nós temos batismo na África, de irmãos lá com toda aquela alegria sendo batizados. Nós temos batismos na Europa, especialmente, por exemplo, o batismo ali na Itália. Como tem sido significativo o batismo na Itália? Você pode dizer assim: na Itália, pastor, por que Itália? A Europa não é cristã, etc. Pois bem, nós temos agora, por exemplo, estamos plantando uma igreja em Roma, no centro do catolicismo mundial. Nós estamos ali plantando uma igreja que tem crescido, tem sido importante a sua presença ali. Coisas maravilhosas têm acontecido lá na Itália. Outro dia eu tiro um tempo melhor para conversar sobre isso com você. Pois bem, essas ações, esses batismos, mostram claramente, e quando você olha para esse quadro de fotos dessas realidades, nós nos alegramos com o Senhor, porque cada batizado é uma expressão ou um retrato de alguém que mudou completamente a sua vida. E o ano passado foram 2.156 batismos, ou seja, histórias de pessoas que entregaram a vida a Jesus e então também agora foram batizadas. Então a gente vê aquelas fotos e percebe a ação de Deus no mundo todo. E esse evangelho que transforma, ele transforma a vida por completo das pessoas. E esse evangelho é o que nós proclamamos. E esse evangelho é o que o Paulo diz a Timóteo: se firme nele, lembre-se dele, você é um ministro dele. E, amados irmãos, todos nós, sem exceção, somos também chamados para testemunhar este evangelho. Portanto, se você quer viver uma vida que transforma, lembre-se, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Então, testemunhe dele, testemunhe dessa palavra transformadora. Testemunhe para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Além disso, história de transformação, ali, por exemplo, na Colômbia. Nós temos um projeto na Colômbia chamado PARE, que é um programa de ajuda e reabilitação de pessoas em situação de rua. Entre eles, drogados, prostitutas, pessoas em situação de desabrigo. Ou seja, eles têm ido ali na nossa sede do PARE, e ali eles participam
a gente oferece banho para eles, a gente oferece alimentação, né? A gente oferece cuidado e, acima de tudo, a gente oferece a palavra de Deus para eles, né? E quantas histórias nós temos tido lá, de pessoas, por exemplo, que chegaram lá em situação envolvidos com drogas pesadas, e aí Deus foi trabalhando na vida daquela pessoa, oferecendo lá carinho para eles, oferecemos um banho, né, para eles, e ou seja, eles foram tocados pelo amor de Deus através das nossas ações e querendo entender por que nós estávamos ali, porque estamos ali, na verdade ainda estamos lá, né? Porque estamos ali, porque estamos fazendo isso por eles. Então a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus, né? E aí a transformação acontece. Por isso, alguns deles têm sido, já mudaram de vida e hoje servem na nosso projeto, na nossa fundação, mas também outros têm voltado para as suas famílias, têm voltado para as suas cidades e ali têm sido também testemunhas do Evangelho. Então, o Evangelho continua transformando vidas, continua, você sabe disso, porque até afinal de contas, você que já entregou a vida a Jesus, você também já foi transformado, não é? Então você lembra como você era antes e que maravilha você é hoje. Deus fez isso. E esse Evangelho poderoso é o Evangelho que nós estamos proclamando no mundo todo. Temos aí um grande desafio, porque esse Evangelho ele ainda não foi ouvido por muita gente, né? Os missiólogos falam em torno de 7.000 povos não alcançados. Desses, 3.300 são povos não alcançados e não engajados. Ou seja, nem tem ninguém lá que possa levar a palavra, nem também nenhum projeto ainda definido para aquele específico, para aquele povo, né? Então, é um desafio muito grande. Portanto, venha se unir a nós aqui também, para que a gente possa levar esse Evangelho ao mundo todo, né? Então, firme-se, lembre-se que o Espírito Santo habita em você, firme-se no Evangelho e, acima de tudo, descanse, porque você tem um Pai que cuida de você, né? O apóstolo Paulo termina dizendo a Timóteo assim, versículo 12, ele diz: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, né? Meu tesouro até o dia final, como diz o hino, né? Então, você precisa entender que no meio das lutas, e foi uma lição que nós aprendemos esse ano, nós precisamos viver o poder de transformar, porque ao viver esse poder, a testemunhar desse poder, né, nós vamos ter muita paz. Por isso também o texto diz que Deus nos oferece, o Espírito Santo produz em nós poder, amor, né, para amar os perdidos e levar a palavra, o Evangelho a todos eles, e também equilíbrio. E esse equilíbrio justamente vem dessa confiança que nós temos que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, durante esse período, nós temos visto, eu vou dar esse testemunho, né? O cuidado de Deus conosco, especialmente no que diz respeito ao sustento missionário. Olha, alguns dias nós tivemos muitas preocupações. Em alguns dias nós tivemos assim, a impressão de que nós não íamos conseguir honrar os nossos compromissos, especialmente com os nossos missionários que estão em outros países agora, né? Pessoas que estão lá distante e que precisam entender que o suporte vai chegar, que precisam descansar, sabendo que as orações estão sendo feitas por eles, ou seja, pessoas que estão na ponta e nós estamos aqui, né, ajudando, segurando as cordas, como tem essa expressão missionária, né? Então estamos lá e nós estamos aqui sustentando as cordas. E aí ficamos preocupados. Olha, para os irmãos terem ideia, nós chegamos em alguns momentos, o ano passado, a ter uma entrada de apenas 20% das nossas arrecadações, ou seja, das nossas ofertas. Isso me serviu, não é uma queda de 20%, foi uma queda de 80%. Ficamos naquele mês
apenas com 20% do que foi arrecadado, do que precisaríamos, né, digamos assim, para honrar os nossos compromissos, né, e experimentar ali, ou melhor, não experimentar, eu quero dizer, e honrar os nossos compromissos e fazer com que os nossos missionários possam continuar, os projetos possam avançar. Por isso, nós podemos perceber a ação e o cuidado de Deus, porque apesar de toda essa luta, de toda a energia que nós tivemos que fazer, né, para honrar esses compromissos, Deus nos deu duas coisas: equilíbrio, né, paz no coração, por saber que Ele estava no controle. Deus nos deu os valores exatamente que nós precisávamos para honrar esses compromissos. E em terceiro lugar, Deus também tocou no coração de pessoas que puderam chegar até nós e trazer ofertas, e ofertas chegavam assim em cima da hora, algumas vezes aquela coisa de chegar ao valor, né, bem próximo, às vezes até o valor que você precisava. Então isso mostrou claramente que nós podemos ficar tranquilos. Sim, temos que fazer nossa reengenharia, nós temos que fazer os nossos planejamentos, nós temos que ajustar as nossas contas, fazer tudo que humanamente devemos fazer, mas sabendo que no final das contas todas as coisas serão feitas conforme a vontade do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós, né? Então, isso tudo eu estou dizendo para você porque eu quero que ao final dessa nossa conversa você se envolva na obra do Senhor. Nós estamos em plena campanha, e essa campanha é a oportunidade de você que está aí ainda sem se envolver muito, né, na obra, ou alguns também não têm se envolvido de forma nenhuma. Por exemplo, você já orou por missões hoje, né? Você já orou por um missionário hoje? Olha, não de forma genérica, né? Porque tem gente que fala assim: olha, Senhor abençoa todos os missionários. Não, não, não. Eu estou perguntando a você se, por exemplo, hoje você parou um pouco e orou, falou com Deus sobre um dos missionários que estão na África, ou orou pelo país, pelo Sudeste Asiático. Estava procurando aqui o espaço, né, a área. Pois é, o Sudeste Asiático. Por que o Sudeste Asiático? Porque no Sudeste Asiático nós temos muitos desafios, né? É onde estão a maior parte dos povos não alcançados do planeta, está naquela região. Pois bem, então eu queria hoje fazer com que você mudasse isso. Ao invés de ser apenas um ouvinte, que você pudesse de fato se envolver. E é muito fácil se envolver. Primeiro, você precisa conhecer mais a obra do Senhor, né? Então, entre no site da Junta, missõesmundiais.com.br, entre lá e você vai poder, lá no site, ver várias oportunidades de serviço, várias oportunidades que você pode se envolver. Por exemplo, você pode se envolver orando pela obra missionária. Ore pela obra missionária, ore por nós, né? Nós temos um programa chamado PIM, que é o Programa de Intercessão Missionária. Então, chegue nesse programa, entre lá e se inscreva no programa para que você possa ser um intercessor. Você também pode ser alguém que vai, né? Todos os anos nós realizamos viagens missionárias para dar oportunidade àqueles irmãos que amam missões, que querem conhecer o campo. Agora nós estamos sem viajar por causa da pandemia, das restrições em aeroportos e fronteiras. Mas vejam, logo logo nós vamos estar aí de volta, né? Então, enquanto não chega essa oportunidade, esse dia não chega, né, o dia de você fazer uma viagem com a gente, o que é que você pode fazer agora? Se prepare, né? Junte um dinheiro, né? Faça uma reserva, pensando como você, para não deixar tudo para a última hora. Se você já sabe o país que você deseja ir, ou a região do mundo, você sabe o idioma e você não sabe nada daquele idioma, não que você precise para viajar, né? Quando você viaja conosco, nós sempre temos alguém ali para traduzir para você, né? Então você tem essa oportunidade. Com licença. Esses dias falando muito, né? A voz da gente vai embora. Mas vamos voltar aqui. Então, você pode já ir se preparando. Então, se você já sabe, por exemplo, eu vou aqui para a América,
América do Sul, eu quero visitar o trabalho lá na Colômbia, eu quero visitar o trabalho no Chile. Então, começa a aprender um pouco sobre a língua dali. Entra aí na internet, pesquisa, olha, como é que pede água, como é que pede, né, licença para passar, ou seja, como é que dá um bom dia, como é que dá um alô, né? Então, essas coisas você vai se preparando aí para o país que você quer viajar. Então, essas coisas básicas que você pode já ir aprendendo, para que na hora, mesmo tendo o tradutor, em algumas já pensou, você está lá e aí começa a falar um pouco da língua daquele povo, eles vão ficar felizes com você. Ou seja, se envolva, vá, você tem condições de ir, então se prepara, tá? Inclusive deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu falar com você que tem um chamado específico para missões, especialmente missões transculturais. Observe, não desanime, né? Se você estava pensando em ir para o campo ou você estava planejando tudo, esse é o ano que eu vou e não aconteceu, olha, nada na vida da gente acontece por acaso. Lembra que também Paulo escreveu, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se não foi agora, é porque Deus acha melhor. Deus certamente entende que você ainda não era a sua hora, né? É isso que eu quero dizer. Então, o que é que você tem que fazer? Faça o seguinte, continue aos pés do Senhor, orando e dizendo para Ele, Senhor, eis-me aqui. Vá e continue a sua preparação. Se também você já tem um alvo, né, no seu coração de um povo, estude mais sobre esse povo, se prepare melhor. Se você ainda não tem uma profissão que pode ser usada no campo, aproveite esse período aqui, entra na internet, faz um curso, ou seja, aproveite esse tempo para se preparar. Não desanime. Se Deus lhe chamou, no momento certo você vai. Então, guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Então, você pode se envolver, vamos voltar? Você pode se envolver orando, indo, seja como voluntário ou como missionário de longo termo, e também você pode financiar a obra do Senhor. Irmãos, alguns irmãos, alguns de nossos autotantes tiveram dificuldades esse ano de manter a sua adoção. Evidentemente, por causa das situações, né, diversas, alguns perderam o trabalho, né, alguns perderam a sua renda, e certamente nós estamos também orando por vocês, né? E Deus, assim como você abençoou, né, o reino, certamente Deus haverá de honrar você também e dar o sustento que você precisa. Mas olha, aqueles que ainda não sustentam a obra missionária, então ajude a gente, né? Então, enquanto o irmão que hoje está desempregado, não está podendo ajudar, você que já tem a sua renda, o seu emprego, né? Então, faça isso, né? Vem aqui substituir esse soldado e nessa guerra e financie essa obra do Senhor, né? Então, todo mundo unido para que a obra do Senhor possa avançar. Você pode agora mesmo entrar no site nosso, muito fácil, veja só, doeagora.com, só isso, tudo minúsculo, tudo junto, né? doeagora.com, só isso. Entrando lá, vai abrir uma página que você vai ser direcionado para a página da junta e ali você faz uma doação. Se você quiser fazer uma doação mensal, para que você não tenha que entrar lá todo mês e assim, fazer uma doação específica, você pode também solicitar que mensalmente seja enviado para você um boleto e você pode participar, né? Ou seja, ajude a financiar a obra do Senhor. Se você entrar na página também da junta, você vai ver lá outras formas de contribuir, como por exemplo através das nossas contas, através do Pix da junta, né? Ou seja, você vai ter a oportunidade de envolver-se nessa obra maravilhosa que é a obra do Senhor. Portanto, aqui chego, o meu tempo chegou, eu quero dizer para você assim, viva o poder de transformar, confiando no Espírito Santo que habita em você, vivendo plenamente o Evangelho, né? E proclamando o Evangelho no qual você está firmado e descansando no Senhor. Que Deus, portanto, lhe abençoe e que juntos nós possamos nos conscientizar da obra maravilhosa que Deus nos chamou. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Paz de Cristo, queridos irmãos. Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Convido vocês a cantarem comigo nesse momento o hino 395, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas ser celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, poder desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Vamos receber nesse instante a bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, a bendita comunhão do Espírito Santo, sejam com todos agora e para todo sempre. Amém. Um feliz domingo para todos e uma semana abençoada. Amém.